E sou professora de metodologia de trabalho científico, viu? Mas contrariando o que dizem os que escrevem sobre isso, e eu professo como professora, né? Então, eu também acho que pesquisa se faz com paixão, eu acho que ensino se faz com paixão, eu acho que viver é algo que precisa ser vivido intensamente, e essa intensidade está justamente nessa condição de nos colocarmos diante das situações. Então, se precisamos viver uma dor, que ela seja intensa, mas ela passa. Se precisamos viver essa trajetória da criação, da invenção, a invenção é sempre um parto, né? É sempre uma criação. Então, isso às vezes é dolorido, mas depois vem o prazer, vem a realização. Então, acho que o lugar é uma referência de espaço do aluno, e quando eles se colocam como protagonistas nesse processo de construir esse saber junto com o professor, isso é sim uma aprendizagem significativa, porque, contrariando os que dizem que toda aprendizagem é significativa, eu não concordo com isso. Existem aprendizagens que não são significativas e existem aquelas aprendizagens que realmente nos tocam, né? Que marcam, né? Que estão ali impressas em nós para sempre. Ensinar geografia como paradidático sobre o lugar se tornou uma experiência inédita em Timbaúba dos Batistas, e são poucos as cidades, são poucos os municípios que vão poder viver essa experiência. Por quê? Porque para que se viva essa experiência, é preciso que alguém produza elabore, que alguém produza esse saber, que alguém sistematize esse saber, né? E aí a produção do livro paradidático, como é que ele se coloca, como é que ele se apresenta na vida dessa pessoa, de Andressa, né? É uma experiência da professora-aluna ou da aluna-professora? Como orientadora, eu diria que é uma experiência que envolve, é de mão dupla, as duas situações, né? E que ela se realizou muito bem na elaboração desse trabalho. Aí está a capa do trabalho, né, defendido por Andressa, né, pelas trilhas da cidade, a geografia urbana de Timbaúba dos Batistas. Esse desenho, vou chamar assim, foi feito por um aluno dela, para vocês verem que nível esses alunos participaram dessa produção, né. Aqui está Elino Julião, quase do tamanho do mapa do município, porque é essa representação mesmo, né, que eles têm ele projetou, né, aquela música do Jeg, de quem é esse Jeg, de quem é esse Jeg, é de Aline Julião, né, e aí isso projetou Timbaúba dos Batistas no cenário nacional, né? É porque agora a gente está escutando tantas outras coisas, né? E aí às vezes a gente esquece dessas músicas, de uma música raiz assim. Então aqui a gente segue apresentando apenas a página inicial de cada capítulo, né? Timbaúba dos Batistas, marcos do processo de formação socioespacial. Todos os desenhos foram feitos por alunos de Andressa, né? E aí, como é que a gente vai elaborando isso? Vai elaborando isso a partir de uma linguagem que não é essa linguagem tradicional dessas produções científicas nossas, né? É algo ilustrativo, é com chamadas de curiosidade, com cores, né? De certa forma, para chamar a atenção do aluno. Então, esse foi o primeiro capítulo. Aqui está uma definição da área central de Timbaúba dos Batistas, né, que ela conseguiu identificar. Aqui está a planta da cidade, e a gente vê que é uma cidade minúscula, né, pelo número de quarteirões que nós temos, mas identifica-se uma área onde tem um movimento maior. E aí foi identificado como área central. Nessa área central, ela começa a identificar os ícones, né, do patrimônio histórico cultural da cidade, museu, porque é uma pequena cidade, mas é uma pequena cidade que tem museu, tem o Centro das Bordadeiras, tem algumas referências que não é toda cidade pequena que tem. Então, ela tem essa especificidade, por isso que a dimensão cultural volta tanto na espacialização. O segundo capítulo, que é a configuração urbana de Timbaúba dos Batistas, então ela vai falar do processo de expansão urbana mesmo, a partir de uma periodização que foi estabelecida. E o terceiro capítulo, manifestações culturais urbanas, ícones timbaubenses, né? E aí é onde trata-se justamente dos bordados, da cultura musical, a partir de Elino Julião, e da famosa Corrida de Jegue, que é um evento que acontece no dia 7 de setembro, nesse município, inclusive nessa cidade. Nessa cidade nós temos um jegódromo, né, que é onde acontece a corrida de jegues, com muita festa, muita comemoração, porque o povo seridoense é assim, é festeiro e festivo, tanto gosta de festa como gosta de fazer festa, né? Então a gente vive a ritualização da festa o ano todo.
Aí um capítulo à parte, Coelino Julião, timbaúbense imortalizado, né? E aí é bom, eu não vou nem traçar mais elementos do perfil dele para despertar a curiosidade de vocês, para vocês buscarem, tá tudo, tem como vocês buscarem essas fontes na internet. E a geografia urbana de Timbaúba dos Batistas como uma proposta metodológica. E aí foi pensando, olha, produzir um paradidático, mas esse paradidático não vai ser utilizado só pela professora Andressa, isso precisa ser socializado. Então, como que os professores do município e outros professores de outros municípios poderiam se apropriar dessa abordagem teórico-conceitual, metodológica, para produzir ou para ensinar sobre os seus lugares, né? E aqui estão as referências bibliográficas. Foi uma orientação extremamente prazerosa, pela própria condição dos meus encontros e reencontros com a Andressa, né? Mas, acima de tudo, uma produção que a gente considera que ela é significativa, ela é representativa dentro daquela proposta que o Geoprof, enquanto um mestrado profissional, se propõe a ser, né, no âmbito da geografia do nosso estado e também da região Nordeste, até porque nós temos alunos de outros estados, né? Então, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês e logo em seguida a gente fica aberto para algum questionamento ou alguma troca de experiências. Muito obrigada. Obrigado, professora. Quando eu vejo todos esses materiais que eu vejo do Geoprof, eu só tenho uma pena muito grande de que todos eles não estejam impressos, né? Impressos, né? A gente quer ver impresso para... assim, para crianças, dependendo da idade, não é tão fácil ter acesso ao material em meio digital, né? Não é, não é tão acessível para todo mundo, não é toda criança pobre que tem um tablet em casa, um computador para ficar acessando esse material o tempo todo, né? E os próprios professores, né? É só é uma pena, mas assim, a gente vê o esforço, né? Todo mundo está tentando viabilizar esses materiais. Mas eu acho que então, a gente consegue viabilizar via pró-reitoria a diagramação, o ISBN, mas a gente não consegue ainda o dinheiro da impressão, que é o mais caro, né? Então, agora vou passar a fala para o professor Adriano, que vai apresentar outro produto, que certamente vai dar vontade de ver ele impresso também, né? ou esse não é, porque esse é mais quentão. É um pouco mais caro. Mas não é impossível, né? Bom dia. Vejam que os alunos, né, principalmente, a gente está motivado, que os professores motivados, né, para esse grande desafio que é produzir os produtos, que eu acho que deve tirar o sono de muitos, né? Estão tudo rindo lá atrás, não é isso? Muito bem. Isso é um projeto que é concebido em parceria, então vocês não estão sós, né? Isso é bom ouvir, né? Vou apresentar aqui o trabalho de André Elias de Oliveira Nóbrega, que foi o meu último orientando, que defendeu, né? Temos outros, mas temos que escolher um, então escolhemos um, que foi o último, né? Ele tem o título que foi definido processualmente, viu, alunos? Não é no início que o título ele navega, ele viaja, ele muda e às vezes muda depois da defesa, enfim, ele é mutável. A construção e aplicação do jogo, que jogo é esse? A Expedição pelo Relevo Potiguar, uma contribuição para o ensino da geomorfologia escolar. Isso era uma temática que incomodava muito o André. Antes da gente começar a fazer os trabalhos, por que a geomorfologia? Então, eu queria entender né? Porque a base do livro didático que ele tinha na escola, quando ele estudou, era muito precária, 1, 2 páginas falando sobre a geomorfologia do Estado. Depois, com a inserção do Enem, praticamente não existe mais a obrigatoriedade de ensinar sobre temas regionais, né, específicos. Então, isso era um motivador para ele, né? Ele queria construir algo que fosse importante para os alunos, para o processo de aprendizagem dos alunos. Aí eu comecei, né, com as minhas indagações. Vamos lá, então. Aí ele dizia assim, mas não tem nada construído, Adriano.
Digo, mas então nós vamos construir, eu vou te ajudar, né? Então, vamos partir desse princípio. Aí eu digo, e podemos fazer um jogo, porque ele queria algo que não fosse, que fosse de colaboração, colaborativo, participação do aluno. Bom, pode ser um jogo. Então, pronto. Se pode ser um jogo, que funcionalidade, como é que ele vai funcionar? Vamos pensar nessa lógica do funcionamento. Que contexto espacial nós vamos... É todo o Rio Grande do Norte, é uma região do Rio Grande do Norte. Tem como ensinar toda a geomorfologia do Rio Grande do Norte num jogo, né? São as perguntas que vêm à cabeça da gente, né? Ele vai ter que ter uma contextualização teórica e metodológica. Como é que nós vamos construir isso, né? Para poder dar base, sustentação teórica para esse jogo, né? Então, são desafios muito grandes. Aí eu disse para ele, sim, tu vai ter que aplicar isso na escola. Aí congelou, né? Aplicar na escola, claro, porque para a gente poder aperfeiçoar, melhorar o produto, eu tenho que, né, conceber ele da melhor forma possível e em algum momento eu vou ter que aplicar ele para ver o que deu certo, o que não deu certo, o que tem que ser melhorado, redimensionado, não é isso? Então, foram muitas as etapas. Então, eu diria que o jogo, né, como objeto de aprendizagem, ele ressignificou e construiu saberes para André, para mim e para os alunos nas escolas que ele já tem aplicado, né? E eu digo isso no plural porque André está ficando famoso, ele está sendo convidado por muitas escolas, até próprio dentro da universidade lá, para falar sobre o seu produto do GeoProf. Isso é muito bom, né? Produto de autoria, que ele queria muito fazer e que se permitiu o desafio, né? A gente tem que se permitir. Porque é como o Ione falou, Marco Túlio ontem, né, orgulhoso, apresentou o livro do Teu Orientando. O que tinha em termos de concepção para esses 2 municípios produzidos? Praticamente nada, né? Então, esse instrumento, ele é um instrumento de motivação para novos produtos, seja daquela região ou de outras regiões, né? Às vezes a gente se restringe, né? Acha que não é capaz, não pode. Pode sim, tem que acreditar, tem que trabalhar. É um esforço, trabalhando, né? Dando aula, fazendo as disciplinas e ainda construindo o produto e refazendo. Isso não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Mas é possível, tanto que eu vou apresentar para vocês aí, né? Os colegas já apresentaram. Ele partiu de algumas inquietações, questionamentos, né? De que forma os jogos didáticos podem, né, contribuir para a exploração de competências e habilidades na construção dos conhecimentos? Toda vez a gente sempre pensava nisso, na concepção do produto. Como os jogos didáticos podem ser utilizados para fomentar a aprendizagem dos conteúdos curriculares? Porque ele dizia, eles têm que também estar dentro do contexto curricular da escola, Adriano, não posso fugir disso, né? Muito bem, mas a gente tentou se libertar um pouco disso. Algumas amarras a gente nunca se liberta, de outras a gente consegue se libertar, né? Mas eu acho que é assim mesmo, é um processo isso, ser processual, né? Não tem como a professora Mariana falou, né? Nós fomos, se for retroceder no tempo, na escola, como a gente aprendeu, como, com que recurso, e agora a gente ser totalmente libertário, né? Agora eu vou fazer tudo diferente do que eu aprendi. Não, a gente inevitavelmente acaba recorrendo muitas vezes a aulas, a instrumentos, a estratégias tradicionais mesmo, né? E que, por vezes, naquele determinado momento, nos dão confiança, e em outros momentos a gente nos permitem alçar voos mais distantes, né? E de que forma o jogo, esse que ele concebeu, André, né? Porque é de autoria dele, eu só ajudei nesse processo, e muito me orgulha isso, né? Dizer, expedição pelo relevo potiguar contribui para o ensino de geomorfologia escolar e para a aprendizagem do conteúdo sobre o relevo do Rio Grande do Norte. Algumas inquietações. Aqui tem uma base teórica sobre né, usamos o Ausubel, o Gardner, Libani, Vygotsky, enfim, para trabalhar com a teoria da aprendizagem significativa, e depois sobre competências e habilidades, os jogos, enfim, tem uma outra lista de autores, que eu não vou me ater aqui, porque acho que a gente, por conta do tempo, tem outras questões assim a explorar com mais interesse. Eu acho que é importante dizer que ele está no repositório da UFRN, então ele está de domínio público. Quem tiver interesse vai fazer o download e ler, né? Acho que isso é o mais importante. Aspectos do jogo, né? Ele traz o interesse e o engajamento dos alunos, porque André mesmo me dizia que muitas vezes as aulas eram enfadonhas, cansativas. Então, como é que a gente vai dinamizar isso? Situações, problemas. O jogo teria que ter, dentro da sua concepção, né, da sua funcionalidade, situações, problemas.
Ele pode desenvolver, contribuir com o desenvolvimento das inteligências, que é a parte teórica dele, né? As competências e habilidades. Ele pode ter a possibilidade de potencializar a criatividade e reflexão do aluno. Só que isso nós estávamos teorizando, mas o jogo teria que dinamizar esse processo, né? Permitir isso. E também a capacidade do aluno tomar decisões, resolver problemas e criar e pensar. Então, isso era um grande desafio, né? Bom, a estrutura do jogo, eu vou passar para cá, ele é um jogo de uma dimensão bem significativa, né? Ele tem, acho que são 4 por 3, são 12 metros quadrados, né? O André imprimiu isso, né? De uma qualidade numa lona, então aí é uma imagem dele. E essa expedição pelo Relevo Potiguar, ela percorre diferentes, ela tem um trajeto escolhido, definido. Poderia ser outro? Poderia, eu posso fazer diferentes roteiros, né, pelo Rio Grande do Norte, mas esse foi o produto que André resolveu comigo definir como a expedição do Relevo Potiguar, para trabalhar os aspectos geomorfológicos. Então, ele tem uma lista de perguntas, né, sai lá do 1 e vai até o 35, são 35 ao total, desse percurso, né, esse é um percurso. Então, eu saio das planícies marinhas lá, né, em verdinho, se puder, não sei se está funcionando aqui, para poder mostrar, está funcionando? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Deixa eu ver. Não, tá bom. Não. Bom, agora acho que vai dar. Não. Deu certo. Então a ideia aqui, ó, é percorrer, né, um conjunto de cartas que depois eu vou apresentar para vocês, saindo ali da planície marinha, passa pelos tabuleiros costeiros, né, no Rio Grande do Norte, e em cada ponto de parada ele iria explorando, mas não só os aspectos geomorfológicos, os aspectos voltados para o turismo, a parte social, a parte da economia, da preservação dos patrimônios, como por exemplo os geoparques, enfim, foi um jogo para além da questão geomorfológica. Então, o percurso do jogo, o aluno iria jogando e iria percorrendo, passando pela Depressão Sertaneja, até chegar no Planalto Borborema. Aqui ele exploraria os geoparques, os geossítios que nós temos, né, a área de abrangência deles. Depois eu iria para as serras, no caso da João do Vale, e outras serras do Rio Grande do Norte, chegando lá em Porto Alegre, Martins, e depois o jogo se direciona mais para a Chapada do Apodi, finalizando aqui nas cavernas de Felipe Guerra. Muito bem. Esse é o roteiro que André definiu comigo, né, para jogar com os alunos, para vocês terem uma ideia da concepção do jogo. Esse jogo, ele possui cartas de diferentes cores, um conjunto de cartas é definido por competências e habilidades diferentes, distintas umas das outras, para que eles possam ter uma abrangência maior em termos de exigência dos alunos em relação ao que se quer que se responda, né? Caracterizar, citar e assim por diante, né? Relacionar, pronto. Aqui uma explicação mais de como ele vai funcionar. Então, aqui o grupo de cartas, né? Cada grupo de cartas, isso aqui está muito sintetizado, né? Ele visa atender algumas habilidades e competências. Aqui eu trouxe uma carta, no caso é a carta 3, né? Serve para compreensão do espaço, identificação, reconhecimento e análise dos impactos socioambientais oriundos da ocupação, né, do homem, e aí tu pode trabalhar conceitos aqui, né, conceito de território, né, quem invadiu o território de quem aqui, né, nós criamos um roteiro de perguntas que cada carta poderia para instigar os alunos, e aí quando a professora Mariana falou na Tatá, André disse assim, esse jogo permitiu a interação, hein? Os alunos ficaram muito curiosos, por quê? Porque, apesar de serem da área litorânea, muitos não tinham essa visão da exploração imagética. E também ele serve porque os alunos, muitas vezes, eles não conhecem, apesar de ser do Rio Grande do Norte, não conhecem o estado, nunca foram
concepção do produto. Ele conceber o produto, não pegar já as imagens prontas ou o jogo pronto e fazer uma adaptação do jogo para a minha prática. Não, a concepção do jogo foi dele. Esse jogo permite outros itinerários, outros roteiros. Já tive um colega uma vez, não passaram por Macau, né? Não exploraram as minas de sal, ou não passaram, né, na região ali para explorar o petróleo, não é isso? Pronto, é um outro roteiro, é uma outra rota de navegar, para navegar pelo Rio Grande do Norte. Quem sabe um outro orientando, né? Vai saber, né, Marco Túlio? Aí uma outra imagem explorando aqui, né? A ocupação e o campo de dunas, né? Belíssimo, por sua vez, mas com o intuito da exploração do uso e ocupação e da preservação ambiental. E um grupo de cartas que ele quis trabalhar com essa dinâmica, né, que mostra lá Natal, Morro do Careca, da década de 60, né, como é que era a ocupação dessa área, depois uma foto de 2013, né, bastante diversificado, e se fôssemos utilizar uma terceira imagem, que é a da exploração do mercado imobiliário hoje, está tudo verticalizado, ou seja, teria mais intenso o processo de uso e ocupação ali, né, dessa área. Então, é uma análise que ela não se restringe apenas à parte geomorfológica, né, é explorada a parte geomorfológica, mas também os aspectos sociais e socioeconômicos, né. Aqui nós temos a exploração em Martins, né, que é uma área morfológica do estado com bastante diferencial, pela temperatura, precipitação, né, as feições, mas também tem um apelo ali turístico, né, bastante grande, bastante intenso, e que é relevante para a região, né. Aqui eu apresento o André, apesar ele é muito tímido, né, então botei uma foto de costa, não me permitiu, assim, o André é muito tímido. Então, e olha como a gente tem que aplicar os produtos da gente, né, essa é uma primeira aplicação, todo mundo sentado distante, né, e aqui André numa segunda aplicação, né. Então, só o fato dele ter escolhido os alunos estarem próximos do jogo, fez com que a dinâmica da aplicação do jogo, o interesse dos alunos ao jogar, perguntar, questionar, se envolver, foi muito maior. Então, o que eu quero com essas duas imagens? Dizer para vocês que a gente tem que construir, tem que ter muita dedicação, saber o que está fazendo, mas tem que experimentar o produto, para ver o que eu preciso corrigir, o que tem que dar certo ou não. O nosso tempo não nos permite, mas ele fez mais de uma aplicação, e da primeira para a segunda houve uma evolução, algumas perguntas que ele, enquanto autor, tinha concebido que estava claro, os alunos não entenderam. Ele teve que mudar a linguagem, a escrita da pergunta para uma compreensão. Aplicou numa sexta série, né? Então, o nível de compreensão cognitiva de um aluno no sexto ano é diferente de um do terceiro ano, né, do ensino médio. Então, eu tenho que ver qual é o público e que tipo de cartas e qual é a linguagem que eu vou utilizar para determinada faixa de idade, né? Então, André aplicou, teve muitos resultados, né? Aqui os alunos se envolvendo, e as cartas, né? Como é que são as cartas aí, ó? Foram impressas e ele plastificou todas elas para poder utilizar, para eles manusearem. Não adianta eu construir um objeto de aprendizagem e dizer, não pode tocar, não, deixar o aluno distante. Não, eu tenho que aproximar esse aluno do meu objeto de aprendizagem. Deixar ele mexer, ele visualizar, ele questionar. Ele tem que ser o ator do processo. O jogo é a Tatá, é o pano de fundo para o processo de aprendizagem. O jogo aqui é o objeto? É. Muito bem. Ele é o produto? É o produto. Mas o jogo pelo jogo não tem sentido. Eu tenho que dinamizar e ter com bastante clareza como é que esse jogo vai contribuir para esse aluno aprender. Que relações ele vai permitir esse aluno estabelecer dentro do que eu quero ensinar, né? Qual o objetivo desse jogo para com o processo de aprendizagem. E assim, considerações finais, né? A metodologia, isso aqui foi uma percepção que nós chegamos juntos, mas é de André, viu? A de autoria de André, né? A metodologia mostrou-se apropriada, os objetivos foram alcançados, o jogo proporcionou uma experiência de aprendizagem lúdica, dinâmica e agradável, possibilitando o desenvolvimento das habilidades cognitivas necessárias à construção do conhecimento, para aquela série, obviamente.
e mostrou-se um recurso potencialmente significativo. E o significativo aqui é um pouco da teoria do Alsubel, né, que é a aprendizagem significativa, né? Para cada uma das cartas, conjunto de cartas, tem ali a explicação teórica, metodológica, concebida, que eu não vou agora aqui tecer, porque eu disse que isso está no repositório. Então, eu, como orientador, né, fiz uma breve apresentação do trabalho, eu digo para vocês, né, para os alunos, para os colegas professores, é muito gratificante a gente ter um produto dessa natureza. Por quê? Porque ele não vai ficar só engavetado na universidade ou numa biblioteca, ele transcende, ele vai para a escola, e André nem imaginava a dimensão que o jogo dele, o produto dele teria quando estava concebendo ele. Hoje, e digo para vocês, disse para ele, está ficando famoso, tem recebido muitos convites de professores e de escolas para ir aplicar o jogo lá, e com certeza tem feito muito bem para ele. Eu acho que para o programa também isso é muito bom, né, que os alunos estejam motivados, que acreditem nisso. E assim, uma reflexão final. Acreditem que vai dar certo, nem tudo se resolve no mesmo tempo, os nós, eles estão sendo, eles se atam e têm que ser desatados ao longo do processo. O orientador, ele está aí para ajudar vocês, e muitas vezes não é só o orientador que ajuda, uma ideia numa banca de qualificação, né? Um outro professor do programa pode ajudar a desatar um determinado nó. Agora, vocês têm que estar atentos, porque um mestrado é só 2 anos, eu tenho que fazer tudo isso, né? Ainda defender, aplicar, construir, discutir teoricamente, e ele ser um produto viável e que tenha resultado. Mas, então, da minha parte, assim, agradeço aí a organização do evento, né, por esse convite para poder mostrar um pouquinho do trabalho de André, tá? Obrigado. Obrigado, professor Adriano. Eu disse que ia dar vontade de ver impresso, né? Esse que bom que ele não tinha como não imprimir, né, para poder aplicar, né? Eu depois de ouvir a fala de vocês dois, fiquei com muita vontade também de ver os produtos do pessoal da UFS lá de Onildo. Talvez no fórum, pelo menos ele possa falar alguma coisa, né, sobre, vai ter um espaço de fala, né, dos coordenadores. Glairton ainda chegou a apresentar. Ah, foi? Ah, que pena. Não, eu vi os projetos, né, dos meninos, eu vi. Eu estou dizendo assim, os produtos lá da UFS, talvez o Nildo possa pelo menos falar para a gente como é que é, porque essa é uma concepção completamente diferente lá da gente aqui, né? Mas os projetos eu vi, os projetos dos meninos do Piauí são muito legais. E agora a gente vai abrir um espaço para debate, né? A gente tem um tempo, os debatedores foram excelentes aí no tempo, né? Ninguém precisou mostrar plaquinha nem nada. Disciplina. A Adriana é cabo reformado, né? Já queria, né? Bem, gente, bom dia. Eu já queria falar mesmo sobre essa questão do produto. Aproveito e faço um pequeno relato de algumas coisas que a gente fez lá. Mas eu queria falar 2 coisas antes. A primeira é que, assim, o desafio, né, nosso, a gente não sabia como fazer. E juro a vocês, mas a gente teve a coragem de começar a inventar. E o interessante nesse percurso é que, assim, o produto, né, ele é muito importante, mas a gente foi aprendendo que, de fato, o que dá consistência ao mestrado é o processo, né? E o relatório que a gente cobra lá deste processo, em muitos casos, dá bem mais trabalho do que fazer uma dissertação. Dá bem mais trabalho do que fazer aquela dissertação tradicional que a gente fez, né? A tese doutora que a gente fez, que vai lá, aplica um questionário, né? Faz umas entrevistas, tabula isso, organiza. Tá? Então, a gente não sabia como fazer os relatórios. Olha, não é dissertação, é relatório de intervenção, tem que constar o que em cada relatório desse, né? E a gente foi do primeiro, né? Agora nós fizemos nesse processo
a defesa de número, parece que 86, uma coisa assim. E aí, nesse processo, a gente foi aprendendo muito. E é muito pouca dissertação, que é o segundo aspecto que eu queria também falar. Nosso mestrado ele já nasceu profissional. Ele não era um projeto de mestrado acadêmico que a gente achou que não ia passar na CAPES, né? E não, ele nasceu profissional. Para ser profissional, ele não pretende se transformar em acadêmico, até porque a gente acha que a gente preenche uma lacuna importante lá, porque acadêmico já tem 3 e tem 2 bem pertinho da gente, né? Em Salvador, ali bem pertinho, na UNEB, outro na UFBA. Então, se alguém quer fazer mestrado acadêmico e me procura lá, eu digo, ó, tem uns amigos lá na UFBA ou na UNEB e eu encaminho vocês para lá. Então, ele nasceu profissional. E aí, como ele nasce profissional, falar dos produtos. Nós temos alunos de direito, de engenharia, de enfermagem, de pedagogia, de história, de serviço social, de economia, mas todos com interesse em aprender geografia, gente. É isso que eu vejo como muito importante. A gente consegue ter com eles um diálogo muito interessante nesse sentido. E aí nós temos uma diversidade de produto muito interessante. Eu tenho lei aprovada na Câmara de Salvador com foco em agricultura urbana e periurbana. A proposta do mestrando era trabalhar com agricultura urbana e periurbana, com agricultores em Salvador que não tinham DAP, né? Documento de aptidão PRONAF. E o produto dele, a intervenção dele era fazer com que esses produtores se organizassem para ter uma DAP. E lá no final desse percurso, ele faz um projeto de lei e propõe o projeto de lei. Esse é um produto. Mas veja que não era produto a priori, ele virou produto depois do processo. A gente tem cartilha das mais variadas formas. Uso da água no semiárido, tem um trabalho fantástico de uma menina de Serrinha, muito bom. O pessoal que trabalha com cartografia social, nós temos software sendo desenvolvidos com o pessoal que trabalha com geoprocessamento, regionalização de áreas de saúde. Tem muita gente de enfermagem que vai para lá porque eles querem se apropriar do geoprocessamento, querem se apropriar do planejamento territorial e eles querem produtos do tipo regionalização de áreas de saúde do município de Santo Antônio de Jesus. Foi adotado pela Secretaria Municipal de Saúde para organizar os agentes de saúde do município. Então, o que mais a gente tem de produto? É interessante que em ensino de geografia a gente não tem praticamente nada. Aliás, acho que a gente não tem nada. Né? Que mais? Sim, planos estratégicos de organização de entidades da sociedade civil, associações, cooperativas. Se entrar lá na página do programa, esses produtos estão disponíveis lá. Então, um plano estratégico para você, por próximos 3, 4 anos de atuação de uma ONG. Né? E aí tem todo um processo no relatório que a gente tem que destacar. E para encerrar, falo para não me alongar muito, dizer que desde o início a gente sempre diz o seguinte: antes de ser profissional, ele é mestrado. E não é porque se vai elaborar um produto que a gente abre mão de reflexão teórica, a gente abre mão de referenciar muito bem o que está sendo trabalhado. A gente já discutiu isso entre a gente muitas vezes lá, né? Porque é um mapa o produto, é muito mapa também, é o que eu lembrei. O produto é um mapa. Sim, tá tudo bem, mas é um mapa. E todo o processo para chegar no mapa tem que estar bem referenciado. Então, mas seria interessante que a gente, no próximo evento, tivesse espaço para o pessoal apresentar, né, esses produtos e a gente discutir o processo. E aí, só uma coisa que eu queria lembrar, lá a gente começou a discutir o seguinte: é fazer para eles ou fazer com eles? E aí está acontecendo algumas coisas muito interessantes.
alguns mestrandos estão fazendo produtos com as pessoas, com os envolvidos. Então, por exemplo, aqui vocês fizeram projetos que foi feito para os professores, né? Legal, muito bom, interessante. Mas e a possibilidade de fazer com esses professores lá? Então, se tiver, é uma coisa que a gente vai socializando, trocando. Tá? Para não me alongar muito. Obrigado. Obrigado, professor. Vou fazer uma pergunta à mesa e vou aproveitar só de lembrar que no final da tarde de hoje, das 17h30 às 18h, nós vamos ter o Fórum dos Coordenadores, né, com o professor Glairton, com o professor Nildo, onde eles terão oportunidade o professor Nildo vai estender essa fala dele e vai falar um pouco sobre os mestrados profissionais de cada um. Então, essa reunião, com o objetivo de promover o diálogo entre os coordenadores e representantes, ele objetiva exatamente esse, fazer um diagnóstico de como é que estão esses programas e como é que estão acontecendo as coisas nesses programas, certo? Então, à tarde, professor, o senhor terá a oportunidade de aprofundar e o professor Glairton também irá apresentar como é que está o seu mestrado. E aí eu vou fazer uma pergunta para os dois colegas e já aproveito também para dizer que ficamos muito felizes com essa mesa e que ela foi formada, assim, tivemos que fazer um arranjo, e aí já tenho que justificar, porque foi solicitado pela professora Eugênia, e eu não poderia deixar de fazer isso, que, na verdade, vocês observaram que teve uma alteração na programação, que a professora Eugênia estaria aqui conversando conosco nesse horário. E, por questões de trabalho, ela teve que substituir uma colega numa mesa de seleção de doutorandos, ela não pôde vir e pediu inúmeras desculpas, inclusive estamos poupando de não dar as informações sobre o evento para ela não ficar muito chateada, muito triste. Mas tivemos a grata satisfação de ouvir Ione e o professor Adriano como orientadores dos trabalhos, que foi muito bom para nós. E aí, a partir das experiências de vocês, vocês mostram já o produto, já o processo, todo o processo de construção, e aí eu acho que seria interessante a gente ouvir quais foram os maiores desafios para os orientadores e quais foram os maiores desafios que apareceram para os orientandos, até para nos acalmar um pouco também quem está no processo, né? O professor Alessandro, mais alguém pediu antes? Bom dia, bom dia. Bom dia. Acho que vocês já me conhecem, né? Ontem eu falei meu nome, Rebeca. E ontem, após a fala da CAPES, eu fiquei um pouco... eu até conversei com meus colegas, preocupada por muito número, né? Muita estatística. E eu fiquei um pouco preocupada com relação às publicações. João Paulo está aqui do meu lado, a gente foi aluno do IFRN, a gente publicava assim numa quantidade gigantesca. Lógico, conhecer outro estado, participar de outro estado, fazia lá um artigo, publicava para ir, né? E quando a gente chega assim na pós-graduação, eu vejo que isso não é tão incentivado. Talvez seja também por conta do pessoal trabalhar muito, tá na sala de aula, tá corrigindo a atividade, até a vida do professor é um pouco meio conturbada. E aí, com aquele show de atividade, eu fiquei vislumbrada, acho que tá funcionando? Tá, eu fiquei vislumbrada com as atividades que foram apresentadas. Eu vejo eu não sei se seria a minha, eu fazer uma sugestão. E assim, eu vi que a professora Ione tem vários livros publicados, e o professor Adriano tem vários livros publicados, a senhora também tem livros publicados. Não seria interessante publicar um livro com os artigos que foram apresentados ontem aqui no evento, até como um produto do Encontro Nacional? E assim, seria até uma devolutiva também para a CAPES, uma puxadinha de orelha. A gente tem produção, a gente tem pessoa que está preocupado em ter material publicado, artigo publicado. E assim, seria até uma devolutiva para ele. Que na geografia também se produz muita coisa. O problema é que esse olhar carinhoso eles não têm.
por eles acharem que é uma ciência escrava. Só que a gente que está na ciência, a gente sabe que não tem nada escravo. O ensino de geografia é muito. Então, era só essa fala. Não sei se já foi pensado nesse produto final, mas seria grandioso ter os artigos que foram apresentados numa publicação. Pode ser um e-book também, sei lá. Só uma sugestão. Me perdoem se eu fui um pouco... Pensei demais ou sugeri demais. Obrigado, Rebeca. O professor Alessandro tinha pedido. Então, tem mais um? Bom dia. É bem rapidinho. Eu não vou fazer pergunta, não. Eu só, como representante aqui dos amigos de André, queria dar o recado que ele está nos assistindo pelo Facebook e mandou um beijo para todo mundo, um abraço especial para o professor Adriano e pediu desculpas por não ter podido estar aqui hoje, porque André agora é professor do IF, né, lá em Souza, na Paraíba, e aí por isso que ele não pôde estar aqui. Mas mandou um abraço para todo mundo. Eu queria só dizer que, assim, ouvindo os colegas, né, a gente fica empolgado enquanto também orientadores, né, porque às vezes os orientandos acham que eles fazem um trabalho sozinhos e não percebem que nós também nos angustiamos quando não dá certo. E quando dá certo, como aparece na fala de vocês dois, a gente se empolga juntos, né? Então, queria dizer isso, que é uma construção coletiva, é um processo, como o colega disse, não é só o produto. E além disso, queria dizer que a impressão que eu tenho, como a gente faz parte de dois programas, um estrito e outro profissional, é que no caso dos profissionais a gente está gerando um movimento em nível nacional, e sobretudo na geografia, de colocar assim um outro modelo de dissertações, do que é o conhecimento científico, que aciona a história dos lugares. Então, quem é daqui, a maioria não sabe quem foi Elino Julião, e quem é do Seridó, inclusive, né? O mesmo não conhece essa diversidade de roteiros possíveis em termos geomorfológicos que o trabalho do André traz. Então me chama a atenção isso. A gente está criando um modelo que até um tempo atrás a gente ouvia e também lia como sendo algo alternativo. O jogo, algo alternativo. Né? E a gente está percebendo que isso está gerando uma rediscussão, inclusive, nesse campo mais fechado dos nossos colegas, e não só da geografia, mas assim, em que o conhecimento ele deve estar numa tese ou numa dissertação escrita. Ao você propor um jogo, você mexe com também a dissertação, mas não só. Esse elemento que também é um saber construído no jogar, não é só o professor que aprende, são também os alunos, mas é esse processo, né, que eu acho que é bem interessante. Obrigado, professor. Antes de passar aqui para os debatedores, eu queria só dizer que eu estou muito feliz de participar desse evento. Foi muito legal a ideia, né, de conhecer essas coisas. Eu sou professor do programa e estou longe de conhecer todos os produtos. Os 2 produtos que foram apresentados são fantásticos. As ideias que o professor Onildo falou e vai falar mais, eu tinha muita curiosidade de conhecer. E a gente que foi formado em programas acadêmicos, mestrado e doutorado, para a gente, orientador, é um desafio muito grande, porque a gente vai aprendendo fazendo, né? A gente vai orientando e aprendendo, e é como o professor Nildo disse, é no meio do processo que a gente vai aprendendo. E os alunos ficam angustiados, a gente não diz para eles, mas a gente fica também, tem hora. A gente só não pode dizer, né, para eles. Né? Mas eu tô entregando agora aqui para vocês. A gente fica também porque a gente não sabe como a gente está construindo isso agora, né? O programa da UFES é mais antigo, mas o nosso é jovem, nós tem 5 anos, né? Então a gente está aprendendo. A professora Ione faz um e eu a professora Ione fez isso, eu vou fazer no meu, né? Aí Adriano vai lá e aí eu fazendo no meu e aí a gente está aprendendo. E ela já me chamou para fazer junto um ontem e a gente está aprendendo a fazer isso, certo? E eu espero que tenha um próximo evento ou em Teresina ou em feira. Porque é importante para vocês, coordenadores, e para nós, professores dos programas e os alunos, aprender com os outros, né? Dos outros programas, para a gente ver que as angústias que a gente tem, os outros estão tendo também, né? E principalmente quando está fazendo coisa nova, né? Se
discutir geografia urbana. A geografia urbana é uma discussão antiga, né, na geografia. Agora, discutir produtos de mestrados profissionais em geografia é tudo muito novo, né? Tudo muito experimental. Professor Ione. Bom, vou tentar ser breve. Embora eu acho que nem consiga, mas eu vou tentar. Bom, vamos lá. Por que minha empolgação, né, diante dessas falas todas? Porque quando a gente está falando, sobretudo, desses produtos e o colega fala da importância dos processos, eu me vejo lá na sala da CEDIS, eu e Eugênia, batendo assim, pressionando mesmo a cabeça para a gente pensar que estrutura poderia ter esse produto. Esse projeto do GeoProf foi um projeto construído coletivamente, mas, assim, em alguns momentos de maior intensidade, a gente precisava, para discutir com os outros, apresentar uma proposta. E aí estávamos nós lá nesse delineamento do que seria esse trabalho de conclusão de curso. Né? E aí a gente dizia, bom, mas não pode ser só o produto, mas a gente precisa ter. Então, o nosso trabalho, como a gente colocou anteriormente, ele é pensado, o nosso trabalho de conclusão de curso, ele é pensado a partir de um relatório técnico-científico que tem um mesmo rigor de uma dissertação, guardadas as suas especificidades. Mas é preciso ter uma fundamentação teórica, é preciso ter uma base metodológica, então é preciso ter toda aquela estrutura dentro desse escopo do relatório e mais o produto. Então, esse produto, ele não é simplesmente a confecção do produto. E aí, quando você coloca a importância do processo, lá nós estamos registrados no nosso projeto também. Os processos e produtos, certo? Porque se eu não tenho um zelo, um cuidado com o processo, eu não vou ter um bom produto. O bom produto, ele é resultado de uma boa trajetória de elaboração construída ao longo desse processo de produção, né? Então, o nosso programa, ele já nasce como mestrado profissional. Nós nunca tivemos nenhuma discussão inicial, nem lá em Natal, quando eu comecei a mobilizar as pessoas, nem quando comecei a mobilizar as pessoas aqui. Passou pela minha cabeça que isso poderia ser um mestrado acadêmico. Eu tinha muito claro que um programa acadêmico nós já temos. Né? A gente queria realmente um profissional e com área de concentração em ensino. Por vezes, até a gente pensou que ensino seria o próprio nome do programa. Depois a gente voltou à ideia, não, vamos, geografia mesmo, e o ensino é área de concentração. Então, é importante que a gente coloque isso para a gente entender que cada produto que vai surgir, o produto que foi confeccionado por Isabel, que foi nossa primeira aluna a defender, também era um paradidático. O de João Paulo é um vídeo, né? Foi a dissertação. Mas a gente já teve vídeo, a gente já teve a produção de e-book e já tivemos várias experiências, como a de Gemima, lá do Ceará, que foi a produção de um e-book com os alunos de educação básica. É um trabalho lindo, ele também está disponível aí, entendeu? Então, a gente tem experimentado situações diversas de produzir com aqueles que vão ser alvo da nossa intervenção, do resultado da nossa ação também. Então, a gente tem tido experiências muito, muito enriquecedoras, né? Isso que a Adriana coloca é muito importante para nós, professores, e para os alunos. Compreender que uma trajetória dessa, ela é uma trajetória compartilhada. É produzir com o orientando. E a relação de orientação é uma relação de confiança. É uma relação de confiança. Então, o aluno precisa confiar no orientador, o orientador precisa confiar no aluno. Né? Então, isso é uma relação mútua que precisa existir. Né? Quando nós acertamos juntos. Quando nós vacilamos juntos. Mas juntos é muito mais fácil de se levantar. É muito mais fácil de continuar. É muito mais fácil de chegar a atingir os objetivos que a gente delineia, né? Quanto à questão, Rebeca, que você coloca da sugestão, assim, bem-vinda a sua percepção sobre isso, mas é algo que a gente já tem também, entre nós que formamos o grupo de professores, a necessidade da publicação. Por isso que até mesmo nas disciplinas, nós temos incentivado os alunos a publicarem resultados de trabalhos de disciplinas também. E os trabalhos de conclusão de curso, esses não tem nem o que se questionar. Agora,
é importante também dizer que vocês chegam até nós e em 2 anos vocês vão. E aí nós recebemos outros. E aí nós recebemos de 3 programas. Entendeu? Então, é preciso também haver esse compromisso do aluno, esse desejo, talvez nem compromisso, mas esse desejo do aluno também de fazer um esforço para que seu trabalho seja publicado. Porque, lembre-se, nós somos orientadores, nós não somos os autores do trabalho. Então, na medida em que você conclui seu trabalho, Rebeca, cabe a você buscar o seu orientador, ver quais são as possibilidades de publicação disso. Esse esforço nós temos feito. Agora, nós não temos com certeza conseguido atingir o que nós gostaríamos de atingir, que era que todos os trabalhos estivessem de alguma forma publicados. Não dá para publicar, todo mundo publicar em livro, não dá, mas dá para publicar um artigo, dá em um periódico, dá para apresentar em um evento. Então, isso a gente tem, isso é da nossa prática recorrente, tá certo? E a ideia dos desafios que Tânia colocou, né? Dos desafios que nós enfrentamos nesse processo de orientação. No meu caso específico, e em relação a esse trabalho, porque eu já tive outros trabalhos orientados, mas esse que eu apresentei, o maior desafio que nós encontramos, e eu acho que fomos as duas, foi a questão da sobrecarga de trabalho de Andressa. Então, era difícil para ela, porque era um trabalho que exigia uma leitura bibliográfica, uma leitura historiográfica, trabalho de campo e etc., sem que ela estivesse afastada do trabalho. Então, em algum momento isso aconteceu um tanto lentamente, né? E depois parece que ela tomou fôlego assim e disse, não, agora a gente vai concluir, e aí a gente deu o curso ao trabalho. Eu acho que o fator do trabalho foi um dos que mais criou a dificuldade para a gente. Agora, isso foi desafiante. Por outro lado, o acesso à informação e a construção do texto, as ideias que ela trazia sobre as imagens, as ilustrações, etc., isso é para mim avaliado como extremamente positivo. Isso foram potencialidades que surgiram. E aí é como os colegas colocaram. E eu reafirmo nessa trajetória. Nós estamos só com 5 anos no nosso programa. Na verdade, se nós somos um produto inacabado, então, nesse processo, nós estamos apenas engatinhando, então nós estamos realmente aprendendo a fazer. Quando eu penso num paradidático e me volto para pensar a educação básica, é uma linguagem totalmente diferente dessa, que eu passei quase 20 anos da minha vida para escrever, né, para fazer, vamos dizer assim. E aí aqui você lida com, mas tem um rigor científico? Tem, mas você já está mais, já se apropriou, já está mais customizado isso no seu dia a dia. Essa outra linguagem que a geografia escolar exige é para nós um desafio. Por sorte, eu também fui, Mariana, formada no magistério, ensino médio, né? Minha grande escola em termos de docência, né? E também fui professora da educação básica. Eu acho que essa experiência da educação básica, ela é marcante na nossa trajetória aqui na universidade. É um alicerce fundamental para o que a gente vem a ser enquanto professora universitária. No entanto, as linguagens também foram modificadas, né? A percepção dos alunos foram modificadas, e isso se torna mais exigente para nós nesse desafio de orientar. No entanto, todas essas dificuldades, eu gosto de, na minha vida, é um lema, transformar as dificuldades em potencialidades. Então, ressignifico tudo isso e construo junto com o aluno, de forma que os desafios eles se tornam oportunidades. Obrigado, professora. Professor Adriano. Bem, eu, apesar de ter feito meu mestrado e doutorado na área ambiental e territorial, eu sempre tive uma boa relação e trabalhamos muito tempo juntos, né? O professor Nestor André Kercher e junto Castro Giovanni, que foi meu professor também. O Nelson Rego, a Roselane Zordan Costela foi minha colega de mestrado, então eu tenho assim um leque de experiências bem significativo e de vivência com esses colegas. E aí, inevitavelmente, tu te envolve, né, lê, aprende e constrói processualmente. Então, eu diria que o desafio para mim, ele não é um desafio teórico, metodológico. Eu trabalhei antes de vir para cá,
cheguei em 2010 aqui, eu já tinha 18 anos em escola, e na universidade lá no Sul também. E eu sempre trabalhei com projetos de educação infantil e séries iniciais, e dava aula no ensino fundamental e médio. Então, eu sempre tive muito próximo. Eu acho que isso me ajuda muito no ajudar os alunos, né? Essa parte profissional mesmo, real, né? Não só teórica. Talvez para o André, o meu desafio talvez era essa angústia de sempre tentar me controlando para não fazer pelo outro, né? Por quê? Porque o outro, a autoria, o trabalho é do outro, não é meu, né? Então eu não escolho área, eu não escolho temática para orientar de aluno nenhum. Eu não faço isso. Eles vêm com o projeto, conversa, pensa, vai e volta, vai e volta. Então, para mim, talvez o desafio maior seja esse, então, né? De tentar dar o melhor de mim para que esse trabalho desse orientando, ele tenha uma aplicação prática e interessante e construtiva. Acho que para os alunos, eu acho que tudo é muito difícil, porque tem que conceber, construir um referencial teórico, metodológico, conceber o produto, aplicar o produto, analisar o produto, tudo dentro desses 2 anos, né? Eu acho que para o aluno, porque ele vem geralmente de um contexto que não é o da academia. Ele tem que se inserir nesse formato e ele perde muito tempo no primeiro ano, viu? Os alunos que são do primeiro ano aí, me ouçam. Ah, não, primeiro ano vou fazer as disciplinas, vou entender como é, e no segundo faço... Não. Se puder já começar no primeiro ano, melhor, porque depois falta tempo. E o tempo é precioso, né, no mestrado. Então, eu acho que para os alunos, eu acho que a maior dificuldade é conseguir compreender o que se quer, porque ele nunca fez aquilo, né? Quem é que está fazendo mestrado hoje já fez o mestrado? Raros são os casos, né? Se já fez, já sabe, já tem uma noção, mas quem nunca fez? Então, e muitos trabalham. O trabalho dignifica o homem, é importante, né? Mas ele atrapalha também, né, em termos de tempo, né? O orientando o teu, né? Quantos quilômetros daqui de distância trabalhava? O do livro. Pronto. Aí mas era várias cidades, não eram? E daí vinha para Caicó também para ter aula, não é isso? Então é Patos, Nova Olinda, Caicó, 100 quilômetros, 1 hora e meia, 2 horas. Então, ó, uma viagem, uma vez é uma coisa, vir toda semana e ir voltar, mas ter que dar as aulas, preparar as aulas, corrigir, ainda fazer o trabalho do Geoprof, não é isso? A questão toda é essa. Então é um contexto diferente, mas eu acho que é um desafio, né? A gente se coloca a desafio, ninguém é obrigado a fazer, né? Faz porque quer, porque vislumbra o seu desenvolvimento profissional, pessoal e profissional, e vislumbra uma ascensão na carreira. Não vamos, né, dizer que isso não existe, tudo isso. E tudo isso é importante. Agora, eu acho que também o desafio é o que motiva o professor, né? Acho que o Geoprof é uma formação continuada importante, né, do professor. Porque a graduação ela vai dar uma base, mas a pós-graduação ela tem um fundamento aí muito importante na definição de quem é esse indivíduo, nas escolhas teóricas e metodológicas do trabalho dele, né? É ali que ele vai publicar, como Rebeca, né, que colocou. E aí, já respondendo a pergunta de Rebeca, saindo dos desafios, né? Eu acho que nós terminamos nessa semana, terça agora, a disciplina, né? E vocês terminaram ela com uma entrega de um paper para mim, não é isso? Que eu vou ler agora feliz nas férias, não é isso? E é o primeiro movimento, eu disse para vocês, né, Rebeca, que eu vou ler e vou pontuar item por item de coisas que tem que, né, para poder colocar num formato de artigo e para poder ter avanço. Eu espero, eu disse para vocês que no final do próximo semestre, ou no máximo no outro, vocês já estejam publicando ou encaminhando para as revistas esse material, que é fruto de todo um esforço de um semestre, né? Então,
vocês têm que nos ajudar também na publicação, ajudar o programa, né? Porque os indicadores, eles são variáveis. Às vezes a gente não entende, mas publicação de livro inteiro, publicação de artigos em revista, capítulos de livro, apresentação de trabalhos em eventos. Então, é uma série de possibilidades. Agora, a gente tem que fazer. Não dá para deixar. Então, assim, eu acho que, para finalizar minha fala em relação à publicação, cada um tem que fazer a sua meia-culpa aqui, sua análise. Eu publiquei em 2019 alguma coisa? Essa é uma boa pergunta. Sim ou não? E se publiquei, o que eu publiquei, né? Porque não se falou só em termos quantitativos aqui ontem, se falou numa questão qualitativa, né? Se falou em publicar aluno e orientador, se falou em publicar sozinho, aluno orientador, se falou em qualidade e não em quantidade. Então, todos esses aspectos têm que ser levados em consideração. Tem que refletir. Estou no mestrado profissional, né? E que eu tenho que entrar nesse formato acadêmico, que o formato acadêmico é o quê? Faz parte dele a publicação de trabalhos científicos. Então, tenho que perguntar, né? Quando, como, o que, com quem eu vou fazer isso? E eu acho que uma das respostas assim mais imediatas para quem está entrando é ter produtos das disciplinas. Tem uma bagagem de leitura, enfim. E para quem está saindo, a publicação é os seus produtos, né? Junto com os seus orientadores, enfim. Então não é muito difícil de fazer a leitura. Quem está entrando não vai ter o produto pronto, então não vai ter o que falar dele agora, mas vai estar participando já na parte da formação das disciplinas. Então, tem muita leitura, muita carga de leitura a respeito das temáticas, das áreas, né? Das disciplinas e das áreas de pesquisa de cada um. Então, eu posso fazer uma publicação só teórica? Pode fazer uma publicação teórica e metodológica? Posso. Ela pode ter um caráter teórico, metodológico e de aplicação? Pode. Então, o negócio é eu destinar um tempo para isso. Fazer as duas leituras. Eu sou daquele grupo que está saindo, que está finalizando, então eu vou transformar, né, todo o meu saber de 2 anos em 3 artigos em revistas. Se eu estou entrando recém no GeoProf, eu não tenho esse produto, esse material, não tenho isso amadurecido, então eu vou ter que pensar numa outra perspectiva, que eu acho que é das disciplinas, né, junto com o meu orientador, ou até mesmo não só com o orientador, com professores, né? Eu dei aula para 8, 9 alunos e eles podem publicar com o professor da disciplina também. Foi aquilo construído dentro da disciplina, como acho que é o exemplo, né, que o Oni estava dando ontem, né? Que as meninas apresentaram aqui, eu assisti a apresentação, né? Materiais, frutos de construção de disciplinas. Mesmo que não sejam aquela disciplina tenha a especificidade daquilo que eu estou ligado ao desenvolvimento do meu produto. Não precisa ser só o meu produto, né? Porque eu não sou um robô, né? Não preciso ficar amarrado nisso o tempo todo. Mas não engavetar. Terminou a disciplina, eu esqueço dela e vou para outra e isso fica pelo caminho, né? Fica pelo caminho. Eu estou com o André. Tá me ouvindo, né, André? Acho que deve estar, né? Muito bem, né? Disseram, né? Os amigos do André estão ouvindo. Nós estamos trabalhando muito na publicação desse material aqui. Agora, é um processo difícil. Por quê? Porque muitos de vocês também se afastam por assumir outros compromissos profissionais, mas não pode esquecer. Pensem, 2 anos de muito trabalho e dedicação e depois não publicar isso. A publicação não é só para ter um qualis, é para mostrar o trabalho de vocês, ele ficar registrado o que vocês fizeram, né? Eu acho que isso é muito importante também, o registro de uma pesquisa séria. E nós temos pouco material na área de ensino de geografia com essas características que nós apresentamos aqui, ou que foi apresentado ontem. Então, tá sim na hora da gente encarar, virar a página e assumir o compromisso. Qual compromisso? De cada um, eu não me excluo, mas incluo todos, né, os alunos, principalmente, de manter as suas publicações em dia, porque daí o cenário de apresentação futuro, ele vai ser diferente do que nós vimos ontem, né? De uma necessidade de ampliar, enfim, eu acho mais ou menos por aí, tá bom? Obrigado. A coordenação está pedindo para nós cumprirmos o prazo do meio-dia, né? Só encerrando, eu queria só que
enfatizar com todos essa angústia de Rebeca ocorre entre nós, que eu já passei por coordenação e sou professor do programa. A área, não há, como nós só temos 4 mestrados profissionais dentro de 76, a área ainda não dá a devida atenção para os produtos que são do mestrado profissional. E é uma coisa que os coordenadores se reuniram, eu testemunhei, né? Eu vi lá o Glair, professora Tânia na UFS era outra colega que estava na coordenação e se reuniram com o professor Glaucio, né? Que o professor Glaucio tem essa atenção bacana com os mestrados profissionais, mas ele não é professor de um programa profissional, né? E ele não tem a vivência que nós temos. Apesar dele ter um conhecimento amplo sobre a área, transitar, já foi coordenador adjunto também, mas eu acho que há desse fórum que vocês estão construindo, que isso não se acabe, que prossiga. Vocês, eu estou dizendo vocês coordenadores e nós enquanto professores vamos ajudar nisso, né? Para se reforçarem, né? Nessa coordenação diária. Agora não dá para intervir muito, né? Porque como ele falou, a ficha já está por ser aprovada e tal. Mas vocês se reforçarem para na próxima, por exemplo, a gente reforçar o que é mais importante no mestrado profissional. É publicar um jogo ou publicar um artigo na revista Qualis não sei o quê. Entende? Para avaliação dos programas. Então, esse diálogo que vocês têm que manter, eu estou obrigando vocês a fazer uma coisa, né? Não sei nem se querem, manter esse diálogo permanente, que o evento, que foi uma ideia muito feliz de vocês realizar, que ele permaneça e haja um diálogo contínuo para que os mestrados profissionais sejam enxergados pela área de geografia como mestrados profissionais. Eles não são acadêmicos. Os meninos, eles vivem na angústia de produzir 2 coisas. Um relatório técnico-científico e um produto. 2. Quem faz a dissertação, que nem João Paulo, entre aspas, foi mais esperto, só fez um, né? Só fez um. Mas é raro, né? Acho que menos de 10% dos nossos TCC são dissertação. Quase não temos de dissertação. São produtos e você tem que fazer 2. Um relatório técnico-científico e um produto. E assim, o produto e tentar publicar o produto é mais importante para nós, enquanto eu vejo assim, enquanto professor dos mestrados e ouvindo a experiência de vocês e o que a mesa colocou, do que um artigo, quais, não sei o que. Pelo menos a gente vai ter a opção de dizer quais são as 5 publicações mais importantes. A gente vai colocar os produtos certamente no GeoProf. Produto tal, aí quando ela for dizer quais são os seus 5 produtos, né? Cada docente vai dizer, foi o produto do meu aluno em qual autoriza. Eu acho que a gente tem que enfocar nisso, porque o caráter é diferente. E eu estou feliz que está todo mundo entendendo que é diferente. Não, apesar da gente ter sido formado de outro jeito, todo mundo que está aqui, todas as falas que eu ouvi de ontem até hoje, todo mundo entende essa diferença. Agora falta a gente construir uma forma de a área enxergar melhor isso. Melhorou. Tem melhorado ano após ano, né? Assim, essa avaliação eu acho que já vai ser bem melhor do que a anterior e eu espero que a próxima seja melhor ainda em relação aos profissionais, porque estão crescendo. Espero que o GeoProf ou o da UFS ou os 2 consigam 4 para nos próximos anos nós termos um doutorado profissional. Espero muito que isso aconteça, porque vai fortalecer os mestrados profissionais dentro da nossa área, a área profissional dentro da nossa área, que ainda está engatinhando, mas está indo muito bem. Eu estou bem feliz de estar vendo essas coisas. Eu vou encerrar, agora eu passei do meu dia. Meu coordenador, obrigado a todos. Muito bem, obrigada por cumprirem o horário. Pessoal, eu vou só fazer alguns chamamentos da tarde para que nós nos organizemos o máximo possível. Nós vamos retornar às 14 horas e a ideia é que nós comecemos exatamente às 14 horas, porque vamos ter uma tarde bastante produtiva. Nós vamos ter uma outra série de talks com a temática Contexto da Educação Geográfica no Semiárido Brasileiro, Múltiplos Olhares, com a apresentação de experiências de 3 grandes professores nossos. Vamos começar por solicitação da professora Sandra Kelly, com o professor Alessandro Dozena, que vai falar sons
sobre sons e educação geográfica. Depois vamos ter, com a temática Semiárido Brasileiro, Caminhos e Possibilidades para o Ensino das Temáticas Físico-Naturais, com o professor Diógenes Costa. E vamos finalizar essa mesa com a professora Sandra Kelly, que vai falar sobre o semiárido na lente da fotografia. Vai coordenar a mesa o professor Glairton, e após isso nós vamos ter esse fórum de coordenadores. Isso não significa, o nome não significa que a reunião vai ser fechada aqui só pelos coordenadores, muito pelo contrário, vai ser com a participação de vocês, porque nós vamos ler a ata de finalização do evento e já vamos propor a data e o local de realização do próximo encontro dos mestrados profissionais. Então, é importante que todos vocês estejam aqui, porque vai funcionar como uma assembleia de votação, né, para ver quem é que vai assumir esse desafio do próximo evento e quando é que isso vai acontecer. À tarde também nós vamos passar uma ficha de avaliação sobre o evento que vai ser colocada na ata de conclusão da atividade. Essa ficha de avaliação, ela não tem identificação, é para que vocês respondam e a gente possa avaliar o encontro. E também vamos ter a presença maravilhosa do grupo da Banda de Flauta Doce de São José do Seridó, que é uma cidade aqui pertinho nossa, é formada por crianças de 13 a 15 anos, e aí a minha preocupação, inclusive já falei com o João Eduardo, nosso mestrando, que é quem está nesse contato, para que as crianças não saiam muito cedo de São José do Seridó, porque eu tenho receio delas ficarem aqui muito tempo esperando, por isso a minha preocupação da gente cumprir os horários, para que as crianças não se cansem muito e a gente possa ter a apresentação delas e usufruirmos desse momento maravilhoso da presença delas aqui, que é uma gentileza. Quero dizer para vocês que elas estão vindo sem nenhum patrocínio. E por estarem vindo sem nenhum patrocínio, nós temos que ter o maior, além de tudo isso, ter o maior respeito quanto ao horário. Quero anunciar que por adesão livre, espontânea e forçada dos colegas Ione, Adriano, Alessandro, e quem sabe do professor Marco, sim, da professora Sandra, que ainda nem sabe, mas e do professor Marco Túlio, nós estaremos oferecendo para as crianças e para todos um lanchezinho bem rápido. É uma adesão livre, espontânea e forçada, que eles estão contribuindo com isso. Então, no final, nós teremos um lanchezinho rápido para todos, tá certo? E é isso. Então, vamos sair e voltar o mais breve possível. Obrigada.